Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui somente. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta é a primeira carta que Paulo escreve aos irmãos que viviam em Filipos, onde o Evangelho estava em crescimento. Deus havia feito ali uma grande obra, e o povo, os irmãos que ali estavam servindo a Deus, precisavam, irmãos, de ser sempre aconselhados para que eles pudessem manter aquilo que haviam já recebido de Deus e agregar mais conhecimento, agregar mais virtude, para que eles pudessem vencer os males que já haviam naquele tempo. Isto porque a obra de Deus, ela foi combatida desde quando o Senhor fez a primeira, que foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. Desde esse tempo, quando o adversário de Deus foi manifesto e lançado aqui a esta terra, o seu objetivo único foi desfazer as obras de Deus, que sempre foram e são obras do bem, e colocar as suas obras, que eram as obras do mal, porque nele ou dele emanam todas as forças malignas. E assim, irmãos, isto veio durante, não sabemos, nem podemos imaginar o tempo, a duração, porque é impossível para nós termos condição, mas sabemos que, segundo a Escritura Sagrada, que nós cremos em tudo que contém neste livro sagrado, dado por Deus, que são verdadeiros, de modo que sabemos então que a obra de Deus que começou quando abençoou o homem à sua imagem e semelhança, na viração do dia, o Senhor Deus estava ali com ele. Então não faltou, irmãos, o trabalho do adversário para impedir que este relacionamento com o homem prosseguisse. E de fato, ele veio e de uma forma súbita conseguiu enganar a Eva e Adão. E consequentemente nasceu o pecado que deu origem à morte.
Então, Adão e Eva, e ali os que existiam possivelmente, não sabemos, mas estes tornaram-se mortais, o que não eram antes. Deus não havia feito-os para que morressem, mas para que vivessem sempre. Mas uma vez descumprindo o mandado de Deus, então originou a morte. Porque disse Deus, o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente morrereis. E não era fruto de vegetal qualquer, uma fruta de uma árvore qualquer. Isso não era o sentido, irmãos, que o Senhor deu de ser escrito, figurando então o alimento que viesse de forma estranha, ou seja, da origem do mal. Pois esta árvore do bem e do mal, irmãos, esta árvore, ela representa aquele que trouxe o pecado. Então, esta árvore, produzindo o seu fruto, fez com que caíssem na desobediência, descrendo no que Deus disse, porque disse Deus, o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Mas o adversário chegou e perguntou, e Eva disse, não, de fato, o dia que nós comemos desta árvore, do fruto dela, certamente morreremos. Esta árvore era o próprio adversário que estava ali falando, na figura de uma serpente. Mas ela acabou sendo convencida pelo tentador e aceitou, creu então, não comeu uma fruta de uma árvore vegetal, mas comeu espiritualmente, aceitou a proposta do adversário, porque ele disse, não, certamente vocês não morrerão. É que o dia que vocês provarem isto, que era a fruta que ele estava dando, a sua palavra, então vocês vão ser iguais a Deus. Então entrou na mulher, irmãos, o que estava nele, que era a vaidade, querer ser igual a Deus. Ela aceitou, pecou, e o seu marido também. E daí se originou então o pecado e consequentemente a morte, que se estendeu a todo o ser humano. Agora, na graça do Senhor Jesus, irmãos, ficou somente a morte física, o corpo, porque perdeu a imortalidade, mas o espírito, para que ele seja conservado na eternidade, para viver sempre com Deus, Deus primeiro deu a lei a Moisés, para o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus. Mas a lei não teve suficiência para que o povo se apartasse do pecado, então não produziu o esperado. E Deus sabia disso, haveria de enviar o seu próprio filho para poder então criar um caminho de volta àquilo que havia perdido, ou seja, o homem, o ser humano voltar a Deus. Não era através da lei, mas agora através da graça de Jesus Cristo. E Paulo estava aqui contente, porque em Filipos eles haviam aceitado o Evangelho, irmãos, e cooperavam, eles ajudavam, faziam de tudo para que o Evangelho, como a Irmandade sabe, quer dizer boas novas. E coisas boas procedem de Deus, coisas más não procedem de Deus. Então, boas novas são novidades de coisas que fazem bem. A Irmandade feliz contribuía, não com dinheiro, mas contribuía com obras, com esforço, com orações, com comunhão e dedicação em agradar a Deus, fazendo isto então, irmãos, cooperação para que esta graça multiplicada por muitos alcançasse a humanidade. Este era o propósito do apóstolo e de Deus também. O propósito do apóstolo, irmãos, terminou quando terminaram os seus dias. O propósito de Deus não terminou porque Deus é eterno. A fonte da vida está no Senhor Deus. Então não terminou. Aquilo que Deus deu de Paulo fazer para os filipenses, prosperou até um certo tempo, depois minguou e acabou. Por quê? Porque o trabalho do tentador, irmãos, foi com persistência, até que conseguiu convencer os cooperadores
de deixar de contribuir espiritualmente. E não houve mais evolução. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quem for hoje, a antiga Grécia, era uma cidade da Grécia, hoje ela pertence, não mais à Grécia, me parece que pertence à Turquia. Mas quem for lá não vai encontrar mais cooperadores do Evangelho nos moldes como Paulo havia descrito ou escreveu aqui. Os irmãos vejam que Paulo e Timóteo, eles diziam assim, que eram servos de Jesus Cristo. E ele escrevia então aos irmãos que estavam em Filipos, para os anciãos, que eram os bispos, e também os diáconos. Então os irmãos vejam que a obra tinha prosperado. Tinha anciãos, tinha bispos, e tinha os que cooperavam com os anciãos, e tinha irmandade que cooperavam no Evangelho. E ele falava assim para eles, olha, eu desejo para vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E eu estou feliz, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu lembro de vocês aí. Então fico contente, eu agradeço a Deus. E nas minhas orações faço sempre com alegria menção de todos vós nas minhas súplicas. Por que eu faço menção? Eu peço a Deus que vocês continuem cooperando no Evangelho, como desde o dia que vocês começaram até hoje. Até hoje, vocês não diminuíram, não desistiram, continuam batalhando pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a obra em vocês, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Olha a certeza que ele tinha, irmãos. Ele estava acertado que se eles fossem fiéis, o Senhor ia dar graça deles aperfeiçoarem-se até quando Jesus Cristo voltasse. E tenho também justo sentir de vocês todos, porque eu retenho todos vós no meu coração, porque vocês participaram da minha graça, isto é, da dispensação de Deus em mim, inclusive nas prisões que eu tenho sofrido, e na confirmação do Evangelho. Ele tinha muitas saudades dos irmãos e dizia assim, que pedia a Deus que a caridade que estava neles abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E este pedido, então, ele fazia aqui, irmãos, uma conclusão, justificando. Eu peço isto para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, sem dar escândalo algum, até o dia de Cristo. E vocês, se aprovarem isto, serão cheios de frutos de justiça, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, tudo isso que ele falava, irmãos, ele queria que abundasse, que crescesse neles o conhecimento pela caridade, pelo amor a Deus, o conhecimento, a comunicação de Deus neles. Porque esse conhecimento não era conhecimento da Escritura, até porque a Escritura que eles tinham naquele tempo era a lei de Moisés, era o Torá. E depois, algumas cartas que o apóstolo... Não era como nós que temos várias cartas aqui, olha, revelações, tal. Eles não tinham tudo isso, mas o pouquinho que tinha, não era isso que Paulo se referia. Esse conhecimento era a comunicação de Deus nos corações daqueles irmãos. Porque quando Deus se comunicava com eles, acontecia alguma coisa. Um exemplo, os irmãos estão vendo essas luzes acesas aqui? Elas só estão acesas porque alguém deu um toque no disjuntor, a corrente não chegava. Quando ligou, imediatamente, não dá nem para imaginar o tempo, deu um toque aqui, a luz acendeu ali. É este toque que nós precisamos de Deus, irmãos. Quando o Senhor toca em nós, acende a luz de Cristo em nós. Então começa o conhecimento. Por isso que a Irmandade veio aqui hoje. Vocês não poderiam estar levantando agora da cama, certamente foram dormir tarde, onde sábado sempre se dorme um pouquinho mais tarde. Talvez estivesse
ou alguém levantado e levado as crianças à reunião de jovens e menores, mas a maioria estaria tranquila, descansando. Mas vieram aqui, levantaram cedo. Tem irmão que veio de longe aqui. Por que isto? Porque quer aumentar o conhecimento. Não é isso, irmãos? Queremos aumentar o conhecimento, que não é conhecer o irmão Douglas, conhecer o servo de Deus que veio orar. Esse conhecimento é humano. É conhecer aquilo que está escondido em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que nos é revelado pela comunicação de Deus. Pelo conhecimento de Deus traz a ciência, a sabedoria. E a gente vai adquirindo, irmãos, virtude para cooperar. Fazer com que cada vez mais desça dos céus a graça do Filho de Deus. Bendito seja Deus. Isso ele pedia. E olha aqui, irmãos, o que ele escreve aqui. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Os irmãos sabem quem é que não aprova aquilo que é excelente? Excelente é melhor do que coisa boa, não é? Tem coisa que é boa. Por exemplo, tem água, é uma água boa. Mas tem água que é excelente. É muito mais do que boa. Por quê? Porque além de ser fresquinha, branca, cristalina, incolor, ela tem os sais minerais. Porque tem água que é muito bonita, mas não tem sais minerais que nos dê saúde e vida. Então ela molha o corpo, mas não alimenta, porque a água que é natural, e ela tem todos os nutrientes naturais da água, que é potável e assim por diante, ela nos faz bem. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, pega por exemplo uma pessoa que perdeu o juízo, uma pessoa louca que anda pela rua, não conhece mais ninguém. Então ela não aprova aquilo que é excelente, nem coisa boa. Para ela tudo é igual ao animal. Como está escrito, irmãos, num dos provérbios, se não me engano, em Provérbios, que as feras, os leões, por exemplo, eles pisam em cima da riqueza e não quer dizer nada, porque ele não tem revelação do que vale o ouro e as pedras preciosas. Então ele anda em cima daquilo, não é nada. Mas o homem que tem ciência, ele não só procura aqui na flor da terra, como ele vai buscar lá no fundo. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem ciência. Então ele aprova aquilo que é excelente. Então, irmãos, aquele que busca pedras preciosas, dá para ele um caco de vidro, ele olha, ele joga fora. Por quê? Porque ele conhece o que é excelente. Então os irmãos vejam que tem anéis e bijuteria, que eles fazem aquelas pedras, coisa mais linda, verde, azul, vermelha. E nós que não conhecemos, nós, que coisa mais linda. A gente aprova e não é excelente, é vidro, é plástico. Mas aquele que conhece, ele pegou na mão e ele não solta mais, porque ele sabe aprovar o que é excelente. Quando o crente aprende a provar aquilo que é excelente, ele não lança fora mais o conhecimento de Jesus Cristo. Não deixa mais de orar, não deixa mais de meditar no Senhor, de meditar na palavra, não esquece de Deus, porque ele sabe o que é excelente. Aquele que perdeu o paladar, perdeu o jeito, não enxerga mais, então tanto faz dar uma coisa como outra na sua mão, que ele não conhece. Mas bem-aventurado quem veio aqui aprimorar o seu conhecimento para não rejeitar o que é excelente de Deus. E será que nesta manhã, irmãos, o Senhor Deus não gostaria de manifestar em nós a excelência? Um exemplo, mas é exemplo do que está escrito aqui. Quando Jacó estava já no fim da vida, era costume dos antigos naquele tempo, chamar os filhos para dar a bênção que lhes pertencia. Então, chamou o primeiro filho, Rúben, era o primogênito, era o dono da primogenitura, do melhor da herança. Chamou, disse: Rúben, tu és a força da minha juventude, o princípio do meu vigor. Excelente
em alteza. Mas não serás mais o excelente. Perdeste a excelência, porque você subiu à minha cama e a contaminaste. Perdeu a excelência. Por quê? Porque ele desrespeitou os seus limites e contaminou o leito do seu pai. Cometeu um ato ilícito. Ele já era velho, já, porque Jacó, quando faleceu, já tinha 100 e tantos anos. Rúben também não era criança, era velho, idoso. Ele talvez pensasse consigo, aquilo que eu fiz quando era moço, meu pai esqueceu, ele já está velho, coitado, nem lembra mais. Mas foi engano dele. Estava aquilo nos anais da vida dele escrito. Então o que fez Jacó? Lembrou dentro da sua mente e leu: Rubens, tu és o meu primogênito, o princípio do meu vigor, o excelente em alteza. Não serás mais o excelente. Perdeste a tua excelência. Mas nós estamos aqui buscando a excelência, não é isto, irmãos? Não estamos aqui buscando aquilo que é de Deus? Existe alguma coisa mais excelente do que aquilo que é de nosso Deus? Pois não cantamos o hino que foi chamado, que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, buscando o quê? Estarem juntos, para não ter o que fazer, vamos juntos. Cerca de 120 pessoas tinha, reunidos no mesmo lugar, cantando e orando. E o que aconteceu? Quando eles estavam buscando, era no dia de Pentecostes, a cidade cheia de gente, de todas as nações, porque era a festa universal deles. O que aconteceu enquanto eles estavam ali reunidos? Os irmãos vejam que o ritual do culto dele não era como o nosso, mas eles estavam cultuando a Deus, louvando a Deus. E não tinham ainda o dom do Espírito Santo, porque não havia sido derramado sobre o homem. Mas era a promessa do Senhor Jesus. Disse: vocês não se apartem de Jerusalém, fiquem reunindo lá, até que do alto vocês sejam revestidos no poder. O que eles estavam buscando? Irmãos, festa humana que eles faziam lá do Pentecoste? Não, eles estavam ali, quem sabe, ajoelhados, clamando: Senhor, cumpre a tua palavra, envia o teu Espírito. O Senhor Jesus falou para nós que ele ia embora, mas ia enviar, e hoje já olha aí, quantos dias passaram, e nós estamos aqui. De repente o que aconteceu? Um vento que soprou sobre eles, e entrou, irmãos, pelos vãos, não sei se é de porta ou de janela, línguas como que se fora de fogo. E o Senhor encheu do seu Espírito Santo, e eles começaram a manifestar as grandezas de Deus, a glorificar. Um cantava, outro falava em novas línguas, e assim encheu dos dons, porque estavam buscando a excelência. Nós devemos buscar os dons, como cantamos o hino. Nós não viemos buscar dons aqui, na verdade. Viemos congregar e ouvir a palavra. Mas ouvir a palavra, porventura, não estamos buscando as dádivas de Deus. O Evangelho não são novidades, boas novas. Bendito seja o Senhor. Para quem veio aqui interessado naquilo que é de Deus, hoje o Senhor te dá a condição de saber escolher o que é excelente que vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus é excelente. Quem não sabe, irmãos, não dá valor às coisas de Deus. Cantar um hino de louvor a Deus é se alegrar por uma música, uma canção. Mas quem está ligado com Deus, canta e louva a Deus. Ajoelhar, por exemplo, é como fazer uma reza. Ajoelha para cumprimento de obrigação. Mas quem sabe que vai falar com Deus, ainda que seja uma oração de tão pequenina, mas ajoelha sabendo: vou falar com Deus. É assim que a Irmandade está fazendo? Se é assim, a resposta está aqui. O Senhor vai nos dar a condição, irmãos, de saber escolher e aprovar aquilo que é excelente. Quantas vezes que o Senhor manda a palavra, derramando os dons dos céus, pelo conhecimento, por ouvir, e aquilo que o Senhor derrama dos céus é espiritual.
Não fala que vai curar da dor, não fala que vai abrir a porta, não fala que vai abençoar, que vai consertar, que vai... Nada da terra. Está falando do espiritual como agora. O Senhor não está falando nada da terra não, irmãos. O Senhor está falando daquilo que é dos céus. E quantas vezes a pessoa ouvindo reprova. E quantos, se eu soubesse que a palavra era assim, hoje eu nem teria vindo. Perdi meu tempo. Gastei gasolina à toa. Este, irmãos, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Não tem mais noção de valor. Mas seja aberto os teus olhos hoje, em nome do Senhor Jesus. E que a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, entre nos corações de quem estiver ouvindo esta palavra. E aprenda a dar valor na excelência daquilo que vem de Deus. Se assim for, Deus nunca te deixará só, nunca te abandonará. E você vai produzir frutos de justiça, que é para a glória e louvor de Deus, irmão. Bendito seja o Senhor. E assim sendo, nós seremos chamados hoje, por Deus, de cooperadores do Evangelho de Cristo. Cooperador é quem ajuda, irmãos, quem faz trabalho em prol de alguma situação, está cooperando. Os irmãos querem ver quantas vezes acontece por aí. Um carro, ele acabou a bateria, por exemplo, e não pega, não tem como. Então a pessoa está ali sozinha, empurrando para ver se faz pegar o carro. Está empurrando. Mas não consegue, porque o carro é pesado, a rua muitas vezes não é muito favorável. Então aparecem alguns cooperadores. Vem um de um lado, outro do outro, e começa a empurrar até que o carro pega e vai embora. Hoje o Senhor faz de nós cooperadores. Quando vê que a força está acabando, que está vindo o desânimo, então vem os cooperadores. O pai ora pelo filho, a mãe ora pela filha, a filha ora pela mãe. O servo de Deus que atende o culto ora pelo povo, o povo ora por ele. Vamos cooperar, vamos ajudar, porque nós temos um objetivo, irmãos, vencer as dificuldades e alcançar as virtudes de Deus. Não é busca de dons hoje, mas é busca do maior dom, a palavra de Deus. Quem veio buscar a palavra, receba agora a palavra que te traz o conhecimento. Este conhecimento produzirá em nós a sabedoria, e a sabedoria nos vai dar a condição de eleger e aprovar aquilo que é excelente. Quem perde essa qualidade aprova o que não tem valor nenhum. É como a pessoa que perdeu o juízo, acha um caco de vidro, põe no bolso pensando que é coisa preciosa. Mas aquele que tem noção das coisas, só guarda no bolso o que tem valor. Dá para guardar a palavra de hoje no coração? Se der, saiba que estarás guardando aquilo que inspira em nós o conhecimento para aprovarmos aquilo que é excelente, que vem de Deus. Irmãos, Lucas teve um trabalho maravilhoso. Ele viveu com Paulo, era médico e era um servo de Deus, como se fora um apóstolo, porque cooperava, estava junto. Quando o Senhor lhe deu a graça de dedicar-se integralmente pela obra do Evangelho, o que ele fez? Ele disse: eu vou escrever um Evangelho também, porque João escreveu, Mateus, Marcos, eles viveram com o Senhor, eu não vivi, mas eu vou levantar as informações. E começou um trabalho de pesquisa, de busca, por onde ele sabia que o Senhor tinha andado, ele ia lá, perguntava, e foi escrevendo. Quando ele compôs o Evangelho de Lucas, que é riquíssimo em informações e detalhes da obra de salvação de Cristo e dos apóstolos nos seus trabalhos, quando ele escreveu aquilo, ele, para começar, ele escreveu para Teófilo, fiel. Ele disse:
ó excelente Teófilo, e mandou para ele ler. Por que ele chamou de excelente? Porque ele sabia que Teófilo sabia aprovar as coisas excelentes. Olha, irmãos, se Deus nos der este dom hoje, de aprovar aquilo que é excelente, ninguém despreza mais conselho nenhum de Deus. Ninguém reprova mais. Porque quem não tem essa visão é cego. Mas quem não é cego, ou quem está com a vista, ainda que perdendo um pouco, ainda que um pouco turva, seja liberta a tua visão espiritual e aumentada agora, em nome do Senhor Jesus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o mesmo menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Este aqui é um cântico, irmãos, que Zacarias, era pai de João Batista, cantou glorificando a Deus sobre a obra que o Senhor havia feito, que ele era testemunha, pois ele havia ouvido o que o anjo enviado de Deus lhe transmitiu, mas ele não podia crer, porque, pensando como um homem, na idade que ele tinha, sua mulher também, não lhe cabia conceber este sentimento, este anúncio, era impossível a ele. Mas Deus lhe deu um sinal, que ele ficou emudecido até que se cumprisse a promessa do Senhor. E ele, quando viu isto aí, então ele percebeu, é Deus mesmo que falou. Esta promessa veio de Deus. Porque certamente, irmãos, ele começou a buscar, a conhecer nas Escrituras, o Antigo Testamento, os planos de Deus a respeito da humanidade. E buscando, ele concluía que de fato haveria de vir um Redentor para livrar Israel do sofrimento em que encontrava-se. E agora então ele via, só pode ser agora, porque está escrito que prepararia um anjo para ir adiante do Senhor, preparando-lhe o caminho, isto é, aplanando os caminhos para a entrada daquele que haveria de redimir os homens, o ser humano, do seu pecado e condenação. E ele creu, mas já tinha que esperar agora calado, porque não tinha voz para falar. Até que se cumpriram então as promessas do Senhor e nasceu o João Batista. E quando nasceu, irmãos, a sua mulher também, Ana, glorificou a Deus,
Isabel glorificou a Deus pelo feito do Senhor que cumpriu. E agora ele faz um cântico, louva ao Senhor. E ficou registrado este louvor a Deus pelo cumprimento da sua obra de redenção. Começou ali então, irmãos, foi o marco deste trabalho magnífico de Deus esperado desde os tempos lá primórdios do homem, quando conheceu alguma coisa de Deus. Agora vem então, esperando, vem um século, vem outro, mas até que se cumpriram as promessas de Deus. E começa então uma outra fase. A primeira fase que havia começado foi na constituição da família que Deus fez em Abraão e na sua descendência, que cumpriu-se então em Jacó, e formou o povo de Deus, que foi mudado o nome para Israel. E então este povo agora, povo de Deus, família de Deus, que Deus se preocupou e cuidou pacientemente ao longo de séculos também. Esperava que este povo pudesse alcançar o objetivo. O primeiro era a terra prometida, mas já frustrou ali, porque não foram todos que saíram do Egito que conseguiram ser premiados com o que Deus prometeu. Não porque Deus falhou, mas o povo falhou. E o povo, na desobediência durante a peregrinação no deserto, impediu que a obra de Deus se concretizasse, e apenas 2 que escaparam, que vieram, os demais nasceram no deserto, mas os que vieram de lá, do sofrimento e da escravidão, ficaram no deserto. Mas esses alcançaram então a terra prometida, e a família continuou, era Israel, nas tribos que Deus havia também determinado. E este povo veio, cansou o Senhor, porque em muitas situações há lamentos de Deus sobre a conduta do povo, justamente por não poder compreender o intento de Deus, que não era somente a terra prometida, porque trazendo o povo à terra prometida são todos mortais, por muito tempo que viva, morre, porque estava já designado, sujeito e predestinado à morte corporal, física. Mas o plano de Deus era trazer esta família para Ele. Mas agora, por causa do pecado da humanidade, não dava para trazer o homem do jeito que ele ficou, por causa do seu pecado original, praticado por Adão e Eva. Precisava agora fazer uma reforma e entrar com um novo projeto de salvação que Deus fez em Jesus Cristo, seu Filho. Também não encontrou ninguém no mundo que pudesse assumir este compromisso, porque para assumir tinha que resgatar, mas não tendo pecado. Mas todos nasciam pecadores, e como nascem de fato, pela origem, então era preciso que viesse um sem pecado. E foi prometido. E também alguém para abrir, irmãos, como uma picada que se faz numa mata, para que se comece a adentrar, depois vir um caminho, uma estrada, uma via de acesso. Assim foi João Batista, enviado por promessa de Deus, para dar início então neste resgate humanitário que Deus havia de fazer, não mais para levar numa terra aqui no mundo, que a terra foi amaldiçoada pelo sangue de Abel que ela recebeu. Então, não é aqui. Precisava uma outra terra, uma nova terra, onde habite a justiça. E este povo ser levado para lá, mas também não pode ser fisicamente por causa do pecado da natureza humana. Então, vejam que trabalho, irmãos, preparar o povo para que ele enviasse o seu Espírito, aquilo que Adão perdeu. Porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, não somente fisicamente, mas nos atributos de Deus. Tanto é que ele era imortal, Adão, não tinha morte, não conhecia o mal.
E depois que ele passou a ter conhecimento por causa do pecado, então nasceu a mortalidade, morre. Vive um pouco, mas morre. Mas aquilo que está dentro dele, que Deus havia colocado, soprado sobre ele, isso não deveria ser afastado totalmente ou eternamente de Deus. Precisaria voltar. Mas para voltar precisa ser redimido, precisa ser resgatado do pecado. E como não tinha ninguém, mandou seu filho. E aqui começa este cântico, louvando a Deus, porque Zacarias entendeu o plano de Deus. Agora ele percebeu que o seu filho estava abrindo um caminho, que Jesus ia entrar. Bendito seja Deus. E ele dizia: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Por que visitou, irmãos? Visita. Quem visita é porque não mora, porque não está ali, não é? Se Deus estivesse já convivendo com eles ali no coração deles, não ia visitar. Quem é que visita a sua própria casa onde mora? A pessoa já mora ali. Mas Deus visitou porque não estava lá. Agora ele veio, mas ele veio na figura e na condição de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em Jesus, o seu Filho, sem pecado. Agora era o trabalho direto de Deus. A primeira vez usou-se de Moisés. Moisés precisou trabalhar, ficou 40 dias fora do Egito, sendo provado, preparado para esta obra de resgatar Israel. Mas ele mesmo não entrou na terra também, porque desagradou a Deus num certo momento, também não entrou. Foi salvo por Deus, Deus o recebeu, mas ele não herdou a terra. Então precisava alguém que viesse aqui, que passasse por aqui e sofresse igualmente os que aqui vivem, ou que viviam naquela época, dor, aflição, angústia, tristeza e tentação, mas que não tivesse pecado, para poder então fazer um só sacrifício, pagar a dívida de todos, ser condenado com todos, levar a culpa de todos e pagar com a vida e o sangue e o sofrimento, e beber o cálice da ira de Deus. E aí é que estava a coisa difícil. Qual era o cálice da ira de Deus e qual é? Este cálice, irmãos, é a segunda morte, ou seja, a destruição total e eterna do ser humano com tudo o que ele é. Nunca mais aparecer perante Deus, como aconteceu com o adversário, que foi lançado também da glória de Deus e jamais aparece lá e já está condenado. O seu fim é o fogo eterno. Mas olha o que Deus fez conosco. Mandou seu filho, cumpriu tudo do jeito que o Pai lhe mandou, pagou a dívida, deixou a nossa conta paga e agora ele está conduzindo-nos para a salvação. Então diz, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Esta salvação poderosa foi Jesus Cristo, seu santo Filho. E como ele tinha falado na boca dos seus profetas, desde o princípio do mundo, já era a promessa de Deus isto. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. É certo que ele falava aquilo, irmãos. Ele imaginava os inimigos e os aborrecedores que os seus olhos contemplavam. Só que os inimigos e os aborrecedores não são somente o que os nossos olhos contemplam, mas são aquilo que, ou aqueles que os nossos olhos não veem, mas os nossos sentimentos percebem. Estes inimigos são espirituais, estes aborrecedores são espirituais. Porque o inimigo que os olhos veem e as nossas mãos apalpam, eles podem fazer dano ao nosso corpo físico, mas aquilo que está dentro de nós que é perseguido, tanto é que quando Jesus veio, irmãos, como já era um plano do adversário, o príncipe das trevas, de combater as obras de Deus e desfazê-la, como fez em Adão, tentou fazer em Jesus também. Primeiro tentou matá-lo, logo que nasceu. Foi preciso ir para o Egito, fugido e escapar. Depois perseguiu, sempre buscando uma ocasião para poder liquidá-lo, desfazê-lo, ou fazê-lo errar ou cair em transgressão.
tentou o Senhor por várias vezes, mas foi vencido. Ele não conseguiu vencer o Senhor porque não encontrou pecado no Filho de Deus. Agora ele fez esta obra então que começou ali quando Zacarias faz este cântico, que era o início, e ela vem passando ao longo dos séculos e chegou até a nós. Estamos agora na mesma condição quando eles ali começaram. Todos sujeitos às mesmas opressões, às mesmas perseguições, suportando os mesmos adversários que nos aborrecem, estamos igualmente, só que não fisicamente. Alguém pode até sofrer algum problema de perseguição, temor, alguma coisa nesta vida terrena, fisicamente, por família, por adversários, assim por diante. Mas não é isso aí. Mas aqui ele tem um dever de manifestar, isto é, Deus, o seu dever prometido de manifestar misericórdia prometida aos pais, pelo concerto que ele fez, e do juramento que ele jurou a Abraão. Deus jurou a Abraão. E quando todo juramento que se faz, irmãos, te dá como garantia alguém superior para manter o juramento. Como Deus não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Abraão disse: Abraão, certamente abençoando-te, abençoarei. Quer dizer, se a minha benção cair sobre ti, todos os teus descendentes serão benditos. Até ali pensava que os benditos de Abraão seriam somente de sangue, da descendência dos lombos dele, ou seja, familiar. Mas Deus não estava falando, disse que seria como incontáveis como os grãos de areia da praia do mar, que iam ser descendentes ou herdeiros com Abraão, para serem libertos da mão dos inimigos, para servir a Deus sem temor, sem medo, em santidade e em justiça, todos os dias da vida. É essa a palavra desta manhã. Este plano de Deus, irmãos, que começou em Abraão, veio ao longo dos séculos, ele teve então o marco do início da segunda família, porque a primeira deu este problema que já dissemos aqui. Agora precisava uma outra família, não somente das origens de Abraão, orientados por Moisés e a lei. Precisava uma outra família que fosse constituída aqui, não para viver aqui, não para ficar eternamente aqui, não para ter vida eterna aqui, mas que recebesse do seu santo Filho o direito de ir por uma nova terra e novos céus, onde habita a justiça. Jesus tem a profecia que fala dele quando ele se apresentará ao Pai, já com toda a obra completa, e vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Estão todos aqui. Nenhum deles se perdeu, somente o filho da perdição. Mas estão aqui nesta manhã reunidos os que não são filhos da perdição, são filhos da salvação, que foram chamados para servir a Deus sem temor. Não é sem temor de Deus, é sem temor do pecado, porque aquele que ama a Deus, o pecado já não tem mais poder sobre ele. Somos tentados, mas o Senhor nos livrará da tentação, porque é propósito dele. Fomos chamados para andar em justiça e santidade perante ele todos os dias da nossa vida, porque a nossa passagem aqui, irmãos, é de pouca duração. Estamos aqui por um tempo, mas vamos sair daqui. E o que este Zacarias cantou e glorificou a Deus foi porque ele viu, provou que a obra havia começado. Nós hoje, irmãos, vejam que ele não tinha ainda recebido o dom do Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha cumprido a sua missão e subido aos céus para dar dons aos homens, porque ele disse que subiria, depois que ele voltasse, o Pai mandaria então o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Também o apóstolo Paulo escreve que uma vez que nós cremos no Senhor e fomos batizados,
somos selados com o Espírito Santo para o dia, com a promessa do Espírito Santo para a nossa redenção. Este selo que recebemos quando cremos no Senhor, não confundamos isto com o dom de novas línguas. Dom de novas línguas é um dom que o Senhor dá a quem Ele quiser, mas o selo do Espírito Santo, que é a garantia que nós temos da vida eterna que entrou em nós, porque quando entrou em nós, entrou a eternidade dentro de nós. Irmãos, quando a pessoa perde a graça, perde a eternidade para com Deus, não vai mais para lá. Por quê? Porque agora ele está condenado pela segunda morte. Mas nós estamos aqui. Esta segunda morte não tem poder sobre nós enquanto nós formos fiéis. Então vamos tratar agora da vida, porque a morte não nos interessa. Morremos sim uma vez para o mundo e ressuscitamos para Deus. Somos vivos na fé e na graça do Filho de Deus. O que importa agora é vida eterna. E por conta disto, então, nós somos atribulados, perseguidos e tentados. Mas temos conosco também, irmãos, uma força, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos garante que enquanto nós formos fiéis, o Senhor nos livrará de toda tentação e nunca virá sobre cada um de nós tentação maior do que podemos suportar. Se alguém está aqui nesta manhã e sente-se atormentado, tentado, perseguido por coisas do mal, que te entristece, que põe temores na tua vida, sirvamos a Deus sem temor. Não tenha medo do que se levanta contra ti. Não tenha medo das afrontas do adversário. Não tenha medo das promessas e dos laços e males que o adversário arma, porque Deus está conosco. E a prova de que Ele está conosco é como, por exemplo, eu sei que um determinado irmão mora numa casa, eu tenho endereço, está aqui. Eu chego e digo, ele mora aqui, eu tenho certeza que ele está aqui. Bato na porta e ele me responde, um momentinho. Se eu toco a campainha, ele também atende. Já estou indo abrir, um momentinho. Ele está aí. Tenho certeza que ele está aí. Por quê? Porque ele respondeu. Ele mora aqui, ele falou que está aí, ele vai atender. Dá para perceber se Deus em espírito mora aí ainda, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que ele ainda vive aí dentro, que ele não foi embora. Então ele não te visita, ele se manifesta. Visita quando a pessoa, vou visitar meu primo, minha tia, meu parente lá no Paraná, lá no Mato Grosso, então eu vou lá visitá-lo. Ele mora lá, mas eu moro aqui. Mas se eu já moro lá, eu não visito. Chega lá embaixo, tem gente aí? Tem, eu moro aqui, aqui é a minha casa. De quem é esta casa que está sentada aqui hoje? Quem é o morador que vive aí dentro? Quem é que responde e guarda esta casa? É você ou é o morador que está aí dentro? Deus nos guardará para a vida eterna, irmão. Santo é o Senhor. Sendo fiéis, o pecado não tem poder em nós. Tenta, perturba, mas também tentar o Senhor, provocar o Senhor, humilhar o Senhor. No entanto, irmãos, nós somos diferentes, também somos humilhados, perseguidos, ofendidos, maltratados, pode até fazer mal a este corpo, mas o que está aí dentro, na semente santa, o diabo não toca. Povo de Deus que agora ouve esta palavra, levantai as vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Santo é o Senhor. Não cedamos, irmãos, à tentação. Se a tentação é carnal, que sente que o teu corpo é tomado por sentimentos de tantos desejos desta carne, é porque o adversário aproveita a tua fragilidade
para entrar com a potência maligna para te fazer errar. Mas se tiveres agora desejo de ser consagrado a Deus, põe-te em comunhão, que desça dos céus neste momento a consagração de Deus, a entrega total a Deus. Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Santo é o Senhor. O inimigo não terá poder de desfazer a obra de Deus nos corações dos fiéis. Então, quem está aqui hoje, que o Senhor te considera fiel, sai daqui com um diploma na mão. Até hoje estou aprovado e vou para a próxima fase. Esta fase, até agora, que você enfrentou tribulações, tormentas e provações para te afastar, mas ainda está de pé, o Senhor vem, firma os teus passos sobre a rocha, põe um novo cântico na tua boca e você vai louvar a Deus e seguir servindo a Ele. É uma palavra de ânimo, irmãos. Em Jesus Cristo, nenhuma força nos afastará de Deus. Mas se tem alguém que está fragilizado, porque cedeu, porque falhou, porque não resistiu, mas está aqui ouvindo, e eu, Senhor, e a mim, o que será? Pois é misericórdia que triunfa do juízo, é palavra de bondade e de misericórdia. Quer se salvar? Jesus Cristo ainda habita aí dentro? Sentes que Ele está? Às vezes Ele está, o Espírito Santo está, mas não está contente, porque às vezes acontece isso, irmão. A pessoa mora na casa, é morador dali, mas muitas vezes não está feliz ali. Por quê? Porque a casa não tem manutenção, está toda encardida, trincada, cheia de bolor, chove dentro, vidro quebrado, mal cheirosa, mas mora ali. E a pessoa diz: mas está ruim de viver aqui, que precisaria de uma reforma, porque não está dando para aguentar mais. Mas ainda está aguentando? Ainda está aí? Receba uma reforma que venha dos céus agora, que seja lançado na nossa vida tudo o que entristece ao Senhor, e não venhamos a entristecer o Espírito Santo, irmãos, que nos foi dado para a nossa redenção. Se Ele estiver alegre, irmãos, se o Espírito de Deus estiver feliz, contente e alegre conosco, a alegria vai se manifestar aqui nesta manhã. Glória ao nosso grande Deus. Povo de Deus, marcados para a vida eterna, alegremo-nos no Senhor, porque a vida eterna está garantida. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus.